Fala, Render People! Seja muito bem-vindo, tá? Ao segundo RenderCast. Porque hoje eu e o Rui vamos trocar uma ideia aí sobre uma questão que ainda assusta muita gente, né? Que é a inteligência artificial na nossa área. Esses dias, né, eu vi na nossa comunidade aqui do Off 3D Academy um comentário de uma aluna que me chamou muita atenção. Inclusive, isso é muito legal porque os alunos sempre abrem discussões, né, que são extremamente importantes na nossa comunidade e a galera acaba compartilhando várias opiniões, se ajuda e é realmente um ambiente muito legal de networking, de crescimento, né? Com as pessoas que estão vivendo na mesma jornada, vivendo de render, estão dando feedback nas imagens uns dos outros e isso é incrível. Então eu tô sempre de olho na comunidade. E claro que eu não consigo participar de todas as conversas, mas eu tô sempre de olho. E eu e o Rui analisamos esse comentário, tá? E eu falei o que eu penso sobre esse assunto nesse vídeo de hoje, que você vai ver daqui a pouquinho. Então eu espero que seja de ajuda pra você. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal pra sempre estar por dentro do que tá sendo mais relevante no nosso mundo, de arquivis. E claro, se quiser fazer parte da nossa comunidade, que é incrível, no dia 10 agora, 10 de fevereiro, tá? Eu vou abrir as inscrições do nosso novo curso de D5 Render e você pode se inscrever com um desconto especial de R$500, tá? É isso mesmo, é só clicar no primeiro link aqui na descrição e garantir o seu cupom, tá? E assim que a gente abrir as inscrições ali no dia 10, você vai poder fazer parte da Off 3D Academy e participar da nossa comunidade incrível. Bora falar de IA então! Gostaria de saber como os projetos com IA vêm afetando o trabalho. Primeiramente, como essa explosão de IA vem interferindo no trabalho e na produção de vocês, seja positivamente ou negativamente. No escritório em que eu trabalho, meu gestor decidiu não renderizar mais nada, o que era minha função. Agora me colocou para modelar no Sketch, tirar print da câmera e enviar para ele fazer tudo pela IA. Muito frustrante ver que todo o aprendizado que tive sendo substituído pela IA. Fico naquela dúvida de sair do escritório em que gosto de trabalhar, apesar de estar fazendo algo que não gosto agora, e tentar outro escritório, porém com aquele receio de acabar acontecendo o mesmo. Vai acontecer o mesmo, não tenho dúvida. Não sei se vou levando, mesmo com toda a frustração que fico por não gostar de modelar no Sketch, se chuto o baldinho e mudo de área, muitas incertezas no momento. Queria saber como está sendo para vocês se passar por algo assim, se continuo fazendo render normal ou só usando IA para auxiliar e melhorar. E se tiverem um conselho para mim, estou aceitando. Então, Mister, o que tu acha a respeito? Da inteligência artificial. A gente já falou isso em vídeos anteriores, né? Sobre a questão de qual é o ponto, né? Que tu acha, mas acho que é a primeira vez que a gente vê uma função dentro da nossa área. Talvez não seja a primeira, mas a primeira que a gente viu, assim, né? Uma função de uma pessoa que trabalha na área do 3D sendo realmente substituída ou, vamos dizer assim, simplificada por conta da inteligência artificial, né? Uma coisa que a gente sabia que poderia acontecer, né? E realmente está acontecendo. O que eu acho é que isso é normal e que cada vez vai acontecer mais. Não tem como fugir disso. E daí a gente pode ter alguns aspectos aqui sobre esse assunto todo, assim, se for pra gente só abordar e conversar um pouco sobre isso, né? Mas assim, eu vi que a aluna disse o seguinte, especificamente. Pô, eu fazia render no escritório e agora a pessoa que me contratou não quer mais que eu faça render, quer que eu fique modelando no SketchUp, porque daí eu entrego prints para ela e essa pessoa mesmo com a IA faz as coisas. E daí ela odeia fazer isso, pelo jeito ali. Ela falou, não gosto de modelar no Sketch, então fico frustrada com a IA. O que eu acho é que daí a gente tem duas coisas ali. Ela tá fazendo uma coisa que ela não gosta, que é modelar no Sketch. Então tudo bem, então acho que ela não gosta de fazer uma parte do trabalho. Mas ela gosta de dar vida ao negócio, gosta de renderizar, né? E se de repente ela fosse trabalhar em qualquer um outro lugar que não tivesse uma pessoa, ou seja, o arquiteto, não sei onde é que ela trabalha exatamente, mas o arquiteto, pelo visto que é isso que acontece, que está usando a IA, ela poderia estar fazendo esse trabalho de usar a IA para dar vida às modelagens dela ou às modelagens que já tem pronta, né? Então ela poderia usar a IA sim como ferramenta, né? Acontece que hoje, ainda, é necessário fazer certinho tudo em 3D, nem que seja fazer um render bruto daquilo, para que a IA compreenda melhor e nos dê um resultado melhor. Eu não vejo que assim, qualquer print de SketchUp funcione para tirar o que tu quer. Ainda mais se tu precisa de vários ângulos, né? Isso ainda não está acontecendo. A gente vê muito, né, na internet, a galera pega um ângulo, pega uma planta baixa e diz, gera um 3D. E daí mostra, daí olha que legal, mas quando tu olha, ei, peraí, mas a lareira tá no lugar errado, o sofá nem é esse.
Então, se mostra um Reels desse, e se tu não prestar atenção, tu acredita que aquilo é verdade, mas isso não é exatamente assim. Você tem que fazer várias tentativas até chegar o mais perto possível. Então ainda tem que ter o humano ali olhando e conferindo, é isso aqui. Eu vou descartar essas 99 e vou ficar com essa. Precisa de alguém que entenda de projeto, alguém que saiba o que está acontecendo para poder filtrar isso. E tem todas as questões de medidas também, proporções. Tudo. Isso né? ainda não só está layout, funcionando. Né? Não só layout. Outra, né? Vou tirar outros ângulos disso aqui. Também não funciona. E daí, vamos lá, eu estou falando sobre a perspectiva de quem testa isso todo dia, tá? Todo dia eu uso IA. Todos os dias. Todos os dias eu pego algum projeto do estúdio e tento usar IA cada vez mais. Tem um projeto específico agora, que o cliente tem um prazo muito curto, e ele abriu mão de revisões, inclusive. Falou, cara, eu só preciso mesmo mostrar uma ideia. Então não é aquilo que será executado. É o que ele quer enquanto elaboração de conceito. Então está servindo muito bem, porque a gente consegue utilizar a IA e entregar para ele IA no prazo que ele precisa, com altíssima qualidade, e tem servido para esse caso. Mas casos específicos, onde a gente tem um projeto específico, com um acabamento específico, com um mobiliário específico, a gente ainda usa o 3D tradicional. Que é o dia a dia do 3D, Que é o dia a dia do lá. 3D ainda, Mas eu acredito também que daqui a pouco a gente vai conseguir ter isso, seja dentro do próprio renderizador, que daí a gente vai montar a cena toda e ele vai saber especificamente o que tem que utilizar, seja usando algum print ou algum tipo de maneira de colocar a informação, seja fotos de referência, seja por texto. Isso vai acontecer, né? E daí a gente pode, às vezes, sentir exatamente o que essa aluna está sentindo. Ela falou, eu me sinto frustrada porque tudo aquilo que eu aprendi, tanto tempo que eu levei para aprender isso, agora está sendo substituído, né? E essa frustração, ela não é fantasiosa, é uma frustração honesta, né? É uma frustração, como é que eu posso dizer? É real, né? Ela é real. Mas a gente não pode ignorar, porque tudo isso vai acontecer. Então, o quanto você tem controle sobre isso? Não tem. Então é como tudo na vida. Então eu tenho uma solução para isso, que eu vou mudar, ninguém mais vai usar IA? Não. Ela vai continuar existindo, vai continuar aprimorando. Então, quanto antes eu engolir o choro e dizer assim, tá, beleza, então eu vou me adaptar logo, quanto mais rápido se adaptar, menos doloroso vai ser, mais proveito tu vai tirar dessa ferramenta, mais resultado tu vai ter, né? O mercado, ele não premia o esforço. Isso nunca aconteceu. E isso é um erro que o artista tem, é uma visão distorcida de que, mas eu me dediquei tanto àquilo, eu aprendi a coisa mais difícil que tinha, e eu virei noites fazendo aquilo para entregar, e eu tive que parcelar em 24 vezes o meu computador, e eu tive que fazer hora extra, e eu tive esse esforço todo, ele simplesmente não importa para o mercado. Ele pode importar para você enquanto construção de profissional que você é, ele pode afetar depois o resultado, porque quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica, melhor você fica, mas não significa que na execução de um trabalho específico o esforço ele é recompensado, é a maior mentira que existe. O esforço ele não é recompensado pelo mercado. O que é recompensado pelo mercado é o resultado, única e exclusivamente o resultado. Um chefe de cozinha, ele não escolhe a faca dele porque é a mais brilhante do mundo. Ele escolhe, na hora que ele tiver que fazer, a que melhor corta. É simples assim. Então não tem nada a ver com o quanto aquilo é mais bonito, quanto que aquilo quanto mais eficiente, quanto aquilo mais trouxer resultado. É o fim que importa. E a gente se confunde, por quê? Porque a gente é apaixonado pelo meio. A gente é apaixonado por criar a cena 3D, a gente é apaixonado por texturizar, a gente é apaixonado por modelar, por colocar tudo no lugarzinho, a gente é apaixonado pelo meio. Mas só a gente é apaixonado por isso. O mercado e o nosso cliente não está nem aí para o meio, ele nem sabe como é que isso é feito. Então o que importa é o resultado que isso traz para ele, em gerar venda, em gerar resultado financeiro. É isso, unicamente o que ele quer, é isso. Então se a inteligência artificial nos tira trabalho e entrega o resultado, é isso que importa.
Agora, se a inteligência artificial ainda não entrega o resultado, ela também não serve para nada. Então, ou você sabe usar uma inteligência artificial que faça a coisa certa para dar resultado, beleza. Se só usa-se a inteligência artificial de qualquer jeito e ela não gera resultado, ela também não vale nada. Assim como virar 1000 noites fazendo alguma coisa que não convença um cliente a comprar aquilo, também não vale nada, né? Então é importante fazer isso. E cada vez onde a gente tem mais gente fazendo imagens, uma coisa eu tenho certeza, o mercado ele não morreu, ele simplesmente parou de pagar qualquer um. É isso. O mercado não morreu, ele simplesmente parou de pagar qualquer um. Ele paga quem está entregando acima da média, quem se destaca, quem consegue realmente se posicionar no mercado para atender o público gigantesco que existe precisando de imagens para poder vender projetos, apartamentos, imóveis, enfim, tudo que precisa, né? Mas esse medo, ele é uma coisa que é um misto, na verdade. Eu acho que é uma raivinha que dá da IA, um asco também que dá, que tipo, meu, que imagem meio... não é ainda aquilo. E esse negócio também de tipo, poxa, eu aprendi isso com tanto carinho, me dediquei tanto, né? Mas, eu sei lá, eu fico pensando, vou fazer uma coisa, sei lá, boba assim, mas tipo, quanto tempo demorasse pra decorar a tabuada? E depois, hoje tu nunca mais usa isso, daí tu, ai meu Deus, mas eu vou usar porque eu decorei. Que se dane se tu decorou, hoje tu usa a calculadora, é muito mais rápido, não precisa fazer isso. Então, tem que desapegar isso. Né? Esse eu acho que era um ponto que a gente precisava conversar, até a gente já gravou vários conteúdos sobre isso, né? A questão do desapego, né? Porque eu acho que existe também um medo do desconhecido. Quando a gente começa a falar hipoteticamente, eu vejo muitos alunos com esses comentários, até muita gente na comunidade geral do 3D com esses comentários assim de onde é que isso vai parar? Onde a IA vai chegar? Ah, vai chegar um momento que a IA vai fazer tudo isso. Vai chegar um momento que a IA vai renderizar 100%. Vai chegar um momento que ela vai, tu manda a planta para ela, ela faz todos os ângulos que você quiser. A gente começa a entrar num campo hipotético da coisa e é um campo tão desconhecido, porque não aconteceu ainda, mas pode acontecer, pode não acontecer, pode demorar, pode ser rápido, que o medo ele aumenta ainda mais. Aí eu acho que vem a questão do desapego, que tu falou, né? O artista ele ser tão apegado ao software que eu aprendi. Eu dediquei 20 anos ao Corona, dediquei 10 anos ao V-Ray. Aí agora tá vindo Unreal, tá vindo D5, né? Que é o que a gente tem falado bastante ultimamente no canal. Né? Então, a parte do desapego eu acho que é importante. Eu acho que você tem que fazer o que tá funcionando hoje. É só mais uma coisa para aprender, gente. É só mais uma... É mais uma ferramenta que você vai aprender e vai usar imediatamente. Ah, eu não vou aprender porque senão vou gastar energia aprendendo. Ah, mas daí é ser muito preguiçoso. É ter muita falta de visão. Você tem que usar o que funciona hoje. O que funciona hoje? Ah, o que funciona hoje é o D5, porque é real time, é incrível, e é rápido, e funciona. Então usa esse negócio. Ah, mas um dia a IA não vai mais precisar do D5 porque a IA vai resolver, então eu não vou nem aprender D5. Tá bom, então tu vai ficar esperando. Daí quando a IA, daí não vai ter mais IA, vai ter IO. E daí vai ter outro. Então tu nunca vai fazer nada. Ah, eu não vou tirar a carteira de motorista, porque um dia todos os carros vão dirigir sozinho. Até lá, né? Tu precisa andar amanhã de carro. Tu precisa do render hoje. Não é quando. Daí tu vai poupar. Isso é uma coisa... Não sei, tá? Mas isso nunca nem sequer passou perto da minha compreensão de alguém não querer aprender alguma coisa porque um dia isso talvez vai... Mas que preguiça é essa de não aprender? A gente aprende quanta coisa inútil que nunca usa. Só o fato de estar aprendendo, está exercitando teu cérebro, está criando novas perspectivas, está abrindo linhas de raciocínio diferentes. Então eu acho que é preguiça. Ai, não vou aprender isso porque um dia não vai... Ander, eu recebo várias perguntas dessas. Ander, será que vale a pena ainda eu aprender ou usar o D5 ou o Max ou o SketchUp ou qualquer dessas coisas? Porque a IA está vindo com tudo. Quer dizer, cara, tu quer aprender... Eu não entendi ainda. Tu não precisa apresentar os teus projetos aí para os teus clientes hoje? Então aprende essa merda porque a IA ainda não está funcionando. Ou aprende a usar a IA de um jeito que se de repente já te ajudar, mas eu não entendo essa repulsa por aprender algo e depois não utilizar. Eu acho que também tem uma questão da pessoa conseguir compreender o mercado como um todo, né? A função do 3D.
Eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que a gente fala lá nos fundamentos dos cursos, são as primeiras aulas falando sobre isso. Muita gente pula, que eu sei, que a gente sabe, infelizmente, mas é uma das coisas mais importantes. Tu sempre fala disso, por exemplo, para que o teu cliente vai usar as tuas imagens? Aí eu acho que vem um grande negócio. Né? Porque é isso que a gente tem que enxergar. A gente tem que enxergar o para que aquilo serve, não importa como aquilo tudo é feito. Ou seja, tudo que a gente faz não importa do jeito que é feito, porque o que importa é ele cumprir a função final, né? Que é vender um imóvel, que é aprovar um projeto, que é fazer isso. Né? E quando a gente não entende isso, a gente fica apegado ao meio. Aqui, mas será que eu uso tal software? Será que eu faço isso? Será que eu faço assado? E essa é uma confusão que não se pode aceitar. Né? Se a gente for pensar aí, séculos atrás, a indústria baleeira era uma das maiores que existia para poder extrair o óleo da baleia para acender as lâmpadas, né, de fogo, né, para fazer luz. E daí essa indústria, para que ela existia? Para que se extraía o óleo da baleia? Não é por extrair óleo de baleia, é para acender uma lâmpada, né, de fogo. Iluminar a cidade. Iluminar a cidade. Uhum. Depois isso extinguiu, veio o querosene, e daí depois veio a eletricidade, depois veio usando a eletricidade, mas daí com captação solar ou hidráulica, seja lá o que for. Então, esse meio ele fica mudando o tempo inteiro, mas aquela finalidade que é ter uma cidade iluminada ainda existe e vai existir durante muito tempo, se não para sempre. E é isso que a gente tem que focar. Em entregar esse resultado, entregar uma cidade iluminada, tu vai ganhar dinheiro, tu vai ter espaço no mercado, tu vai se posicionar, tu vai conseguir ter uma carreira ou uma empresa ou uma maneira de poder prover para tua família conforto, segurança, fazer as coisas que tu quer, desse recurso que tu vai conseguir se tu focar nisso. Do resultado. Do resultado. E não focar se eu, agora não preciso mais matar baleia. Que bom que não precisa mais, né? Então, que bom que eu não preciso mais ficar modelando a costura do sofá. Que bom que eu não preciso mais esperar o render. Que bom. Isso parece até uma coisa meio masoquista, porque a pessoa fica triste que não precisa mais sofrer. Quanto que eu sofri de esperar render, quanto que eu sofri de ficar modelando bloco que não existia na biblioteca, quanto que a gente sofre por causa de uma textura que não existe. Tu tá com saudade disso mesmo? É sério mesmo que é disso que tu tá com saudade? Bizarro, né? É bizarro! É bizarro! É bizarro. Não. Até a questão dos softwares mesmo, né? Das ferramentas que foram surgindo. O render offline, né? O path tracing lá, renderizando só no processador, levando horas em cada cena, ou muitos minutos pelo menos, animações sendo feitas em dias. O comentário do aluno aqui foi perfeito, cara, eu achei. A questão dele falar ali, tu precisa de uma simples simulação de uma água caindo. Numa borda de piscina infinita. E tu tem infinita. que esperar 2-3 dias para renderizar. Não faz sentido algum, né? E agora, por exemplo, aí vem o software real-time, que antigamente não existia, agora existe. E agora tu tem inteligência artificial que é mais rápido ainda. Uhum. Você não usar isso por resistência é loucura. O que eu acho é o seguinte, tá? E não tô julgando e nem rotulando ninguém desses comentários, porque eu nem os conheço pessoalmente, então não posso falar isso. Mas o que eu sinto é que os mais incomodados com isso são as pessoas mais limitadas. Porque talvez ela demorou demais para aprender aquilo e ela tinha um trunfo, porque talvez no escritório ela era a única que sabia fazer o Phoenix e fazer aquela cascata. Daí todo mundo, quando precisar de algum efeito especial, chama o fulano que ele, E daí agora ele é inútil, porque, assim, eu tô sendo bem sarcástico um pouco e grosseiro aqui, só para poder entender. Não é que ele é inútil, mas nessa função, de repente, ele não tem mais valor. Então, será que ele não deveria ficar antenado e ver que existem outras maneiras dele fazer essa cascata, de repente com inteligência artificial, ou aprender a fazer outras coisas novas para que ele continuasse sendo essa pessoa requisitada dentro do escritório dele, que tivesse ainda um emprego garantido, ou clientes ainda o buscando,
ao invés de ficar amarrado àquela maneira retrógrada de fazer, que demora e que ele tem aquela sensação de que por aquilo ele tinha algum valor e agora não tem, estão tirando o valor dele. Porque isso vai acontecer na vida de todo mundo. Se você ficar apegado a fazer só uma coisa que vai ser substituída. Então, a inteligência artificial não vai só substituir o render, ela vai substituir a maneira da gente fazer muitas coisas. E daí, como é que a gente vai fazer? De novo, volta pro resultado, né? As pessoas vão ficar choramingando ou vão fazer as coisas. Então, eu sou do time que acha que tem que buscar, tem que melhorar, tem que se atualizar, tem que ir atrás. Né? E isso não é perda de tempo, isso é estar em movimento, isso é estar em evolução, isso é estar criando alternativas para você mesmo. Eu não vou deixar na mão de uma ferramenta o meu futuro financeiro ou da minha família. Eu que não. Vou logo correr atrás de uma outra coisa para poder entregar isso. Né? E aí vem a questão, né? Então é melhor mudar de área? Pronto, daí tem isso também. Aí a gente volta na questão, né? Peraí. Por que alguém mudaria de uma área? Porque aquela área, das duas, uma. Ou ela não é mais lucrativa, ou ela não existe mais, igual o negócio baleeiro lá. Quem caçava baleia teve que mudar de área, porque não precisa mais caçar baleia. Agora, no nosso caso, o que tu acha? O que eu acho é que a gente ainda vai precisar, durante muito tempo, imagens incríveis e animações incríveis para vender imóveis, que é uma das maiores mecanismos de geração de dinheiro no país e no mundo. Então, é muito difícil isso não acontecer, o resultado final que é vender imóveis. Então, a gente vai precisar disso ainda. Então, não é uma indústria que vai acabar, ela vai só se modificar para isso, entende? Então, se alguém, por um acaso, quer mudar de área porque acha, não, isso morreu, daí eu acho que está completamente enganado. Morreu a maneira que a gente faz, mas vai existir outras e outras e outras, mais evoluídas, mais rápidas, que vai continuar entregando esse resultado, tá? Agora, o que pode acontecer é uma pessoa dizer assim, não, é que o meu amor era realmente modelar uma poltrona com 17 mil polígonos. Esse é o meu amor que eu tinha pelo meu trabalho. Tô nem aí pro resultado, o que eu amava era fazer isso, e agora não existe mais. Daí eu concordo que você procure uma coisa pessoal, daí tu quer fazer uma outra coisa. E daí eu vou te falar, eu brinquei ali antes, porque o cara é masoquista, gosta de ficar sofrendo ali, mas na verdade não, eu vou colocar eu nesse local. Obviamente eu tô falando aqui de mercado, de negócio, né? Agora, se for assim, o meu lado artista agora, falando, meu lado artista. Eu tenho que confessar que eu também fico triste. Eu fico feliz, empolgado, excitado porque existe uma nova maneira de fazer as coisas, mas também me sinto triste porque era muito legal construir uma coisa do absoluto zero que pouquíssima gente conseguia fazer e daí tu tirar dali um negócio que as pessoas olhavam e diziam: como tu fez isso? A pessoa não faz nem ideia de como a gente fez aquilo. É claro que é o máximo. É igual tu tá num palco. Tu dizer, cara, eu fiz isso aqui, e todo mundo... Animal. Quem não gosta disso? Então não tem como dizer que, enquanto artista, a gente está tentando buscar outras formas de alcançar essa satisfação. Acho que essa é a palavra. Porque antes eu me satisfazia em gerar o resultado final, mas todo o processo sempre foi muito bom para mim, senão eu não faria. Né? Testar luzes, fazer o paisagismo, trocar as texturas, eu sempre adorei fazer isso. O processo é o que me... E ainda é, né? Querendo ou não, ainda é. Os testes de luz que você faz no 3D, você não faz na IA. Isso. Né? Então, assim, ainda gosto de fazer isso. Só que, como o mercado muda, não adianta me ficar choramingando por isso. Eu assumo que, tipo, era muito massa, cara. Agora não é tão legal quanto fazer isso. Mas o que é legal agora, então? Então, eu descobri uma nova paixão no meio daquilo. Eu acho que é aí que está a transição, da gente tentar se desapegar e buscar uma nova paixão dentro da nossa área. Porque, no fim... a gente faz imagens porque a gente ama arquitetura, ama fotografia, ama
luz, sombra, né? Uma arte. Então, isso ainda está ali, né? Conectado com tudo isso. Então, não é uma mudança de rota completa. É só uma reconstrução de chegar naquele final. E, Ander, falando do comentário da aluna aqui especificamente, me chamou a atenção uma questão também, assim, a situação dela específica, né? Até, massa a gente escolher uma pessoa e poder ajudar de alguma forma, né? Cara, ela cumpre uma função técnica, ela é uma engrenagem dentro de um sistema um pouco mais complexo, que é o quê? Pô, um escritório de arquitetura, por exemplo, talvez vende ali os próprios projetos, atende os próprios clientes, e a função dela é uma parte do processo do cliente visualizar o projeto pronto, aprovar aquele projeto, daquele projeto ser vendido, né? Agora, a partir do momento que ela consegue entender que ela pode ter uma função mais estratégica e menos técnica, talvez isso abra o leque de possibilidades, abra os horizontes e as oportunidades que ela tem ali dentro e até fora, né? Por exemplo, é um escritório que ela gosta de trabalhar, ela comentou ali. Por que não, então, você produzir as imagens usando IA, se você consegue fazer isso, sei lá, 10 vezes mais rápido? E daí o teu chefe, ao invés dele ficar fazendo isso, ele fica livre para fazer funções muito mais importantes que um escritório de arquitetura provavelmente tem. E aí o teu valor dentro do escritório cresce. Sobe, cresce. Eu acho que seria uma boa conclusão, assim. Que de repente hoje ela está fazendo o que ela precisa, de repente, perceber é se ela gosta de trabalhar nesse escritório, gosta de trabalhar com as pessoas que estão nesse escritório, e se ela vê uma perspectiva de crescimento ali dentro. Se ela enxerga, poxa, acho que não, acho que eu posso ficar aqui 1 ano modelando no Sketch, mas eu estou conversando com o meu superior, com o chefe, seja lá quem for, porque eu teria muito interesse em eu fazer as imagens com o IA. Ou eu gerenciar, daqui a pouco a gente vai ter tanto projeto, vai ter 3 pessoas modelando no Sketch e eu vou estar gerenciando para ver se esses projetos estão corretos, e daí cuidando das imagens. Então, isso também faz parte, né? A gente começa do básico sempre. Então, assim, eu não sei há quantos anos ela faz isso, me parece que está começando agora, talvez, ou não, também não sei. Mas, cara, eu lembro assim, ó, eu sempre fui apaixonado por animação, e o meu sonho sempre foi ser animador. E talvez você já conheça essa história, mas eu fui para São Paulo, fui estudar no interior de São Paulo, Águas de Lindóia, entrei no estúdio, passei um monte de perrengue, comecei a trabalhar num estúdio na produção do Asterix e os Vikings, mas eu não fui animador. Que animador é o cara que pega uma cena, escuta o áudio daquela fala e vê como é que o personagem vai fazer. Não, eu era clean-up. Clean-up é o cara que pega a animação já rabiscada de como vai ser, pega aquele frame. Cleanup não. Eu era intervalador, que é antes do cleanup. O intervalador pega um frame. Eu falei agora no cleanup, só para deixar claro. Então, a animação tradicional, né, a gente faz um personagem em pé e depois sentado. Só que aqui tá tudo rabiscado assim. Então, o cleanup, ele deixa exatamente como é para ser o personagem, porque tá só uma bola na cabeça, um nariz, os olhos e tal. E termina o desenho, né? Daí tem que colocar uma folha em cima e passar limpo e deixar exatamente como é o personagem, no caso o Asterix, o Obelix ou outros dos personagens do desenho. Então, isso é cleanup, mas isso aí já é um nível já avançado. O que eu fazia daí, no meio disso, tá? Do cleanup, esse cara faz as chaves, que as chaves não existe sentado e em pé. Tem assim, sentado, antes de ficar em pé, ele tem que se abaixar, porque tem uma antecipação, né? Daí ele vai fazer, daí tem um frame aqui, então tem que fazer, essa é uma chave. Então, aqui é uma chave, aqui é outra chave. Depois a outra chave é em pé, e depois a outra chave já é tipo, pegou no lugar. Então, isso são as chaves. Agora tu imagina que entre isso aqui e isso aqui, tem que fazer um frame aqui no meio. Essa é a intervalação. É desenhar o cara que estava aqui, em pé, sentado, o outro que está aqui. Então é um que está no meio. Ele está com o braço meio aberto, meio inclinado. Era isso que eu fazia. Cara, era muito cansativo, é um trabalho meio repetitivo e exaustivo, né? Porque é cansativo. Tu pega 2 frames, um que a linha está quase colado na outra e tu fica desenhando em cima com a prancheta de luz.
Não é assim o trabalho mais legal do mundo. Mas eu estava começando, estava aprendendo. Depois disso eu fui fazer o clean-up, fui fazer as chaves, fui fazer tudo isso que precisava fazer chegar lá. Então, eu vejo também que algumas pessoas querem já hoje fazer a coisa final, né? E eu sei que parece papo de velho, que tipo, no meu tempo as pessoas esperavam até conquistar as coisas e hoje todo mundo quer de mão beijada, de ontem para hoje. Mas é verdade. Então a gente tem que construir as coisas, né? Então às vezes hoje ela está modelando, mas se ela vê a perspectiva, eu acho que ela pode se entregar mais, mostrar, provar o seu valor para poder conseguir fazer outras coisas, né? Uhum. Agora, se não for o caso, daí sim ela pode procurar outra coisa e eu acho que cada um tem que fazer aquilo que acha que tem que fazer. Eu acho que é importante. E eu acho que só para a gente concluir esse papo, Ander, a gente de novo reforçar a visão que a galera precisa ter a respeito do 3D. A gente sempre bate nessa tecla. Se você quer resultado, se você quer usar o 3D não só como algo que você ama fazer, mas uma coisa que traz resultado para você, né, financeiro, Se você quer ganhar bem e viver daquilo, tu precisa buscar atender quem realmente usa as tuas imagens, as tuas animações, para gerar muito valor. É isso. Talvez ela esteja trabalhando no lugar errado. Se por acaso ela estiver buscando... Nesse caso eu entendi que é o que ela faz mesmo que está incomodando ela. Mas, definitivamente, se você quer ganhar dinheiro nesse mercado, se você quer viver muito bem disso, você tem que atender os clientes que vão te pagar muito bem. E quem vai te pagar muito bem, eu sempre falo isso, é quem ganha muito bem com o seu 3D, com a sua imagem, com a sua animação, né? Que é o mercado de lançamento imobiliário, porque eles vão vender apartamento de milhões, sem nem colocar um tijolo lá ainda, colocando na frente as imagens e vendendo esse sonho para quem vai comprar e vai começar a investir. Então isso tem valor, isso tem um valor gigantesco. Então você escolheu o nicho certo para trabalhar, fazendo o que se ama, entregando resultado, não tem erro. Não tem, a gente tem centenas de alunos de casos que estão muito bem fazendo aquilo que gostam. E é a minha vida, eu só decidi ensinar as pessoas a fazer isso porque eu vi o quão privilegiado que eu era de trabalhar fazendo o que eu amava fazer, ganhando muito mais do que a grande maioria das pessoas que estavam à minha volta, e eu via que tinha muita gente que tinha um potencial para fazer isso, e foi daí que a gente começou com a escola. Simplesmente não conhecia, né? Não sabia que dava para fazer isso. Quantas pessoas que me vê falando e assim, até parece que dá para ganhar X mil reais por mês, 10 mil reais por mês fazendo 3D, até parece. Daqui a pouco o cara me manda um direct, mano, tu não vai acreditar, vim de um projeto de 70 mil reais, né? Tipo assim, porque a pessoa nem imagina que é possível. Então, acho que a nossa função aqui não é ensinar a ferramenta só, o 3D, como criar imagem bonitinha, não sei o que, a luz e a sombra, tudo isso faz parte do pacote, mas eu sempre senti como a minha maior vontade é abrir os olhos que esse mercado pode te pagar muito bem se você entregar resultado, né? E só de saber que existe essa possibilidade, as pessoas conseguem ir até lá. Às vezes as pessoas se limitam e dizem assim, não, o máximo que dá para ganhar é 2 mil reais por mês, porque fazer imagem não é um trabalho digno, é só o guri do 3D, a menina que cuida lá do SketchUp, então não vou... não, sério que existem estúdios que ganham milhões de reais fazendo isso? Sério que existem artistas que são muito bem pagos? Sério que eu posso ter minha empresa? Sério que eu posso ter meu estúdio? Sério que eu posso trabalhar de casa e atender um cliente da Inglaterra e ganhar em euro? Sério que dá para fazer isso? Eu acho que isso é o mais legal da nossa comunidade. Artistas alcançando esse resultado, compartilhando e inspirando outros para que eles saibam que é possível. E daí, então, tomar a atitude que precisa ser tomada na vida de cada um, direção de cada um, de acordo com o que cada um quer, para alcançar esses resultados também. E até por isso que agora, cada vez mais, né, a gente ensina praticamente todos os softwares. Isso. 3ds Max com Corona, que sempre foi o padrão da indústria há muitos anos, mas agora o Unreal, o D5, que está vindo muito forte. Isso. Inteligência artificial, porque a gente quer que os nossos alunos gerem resultado. É isso aí. Resultado. Se um aluno consegue sozinho gerar todo o material de vendas de um empreendimento inteiro,
excelente, parabéns para ele. É isso aí. Venda isso, Uhum. né? É isso aí, galera. Essa é a minha visão aí do que eu já passei nos 30 anos trabalhando com renderização na estrada, né? Eu espero que tenha tornado as coisas, de repente, um pouco mais claras para você, que tenham contribuído de alguma forma para o seu crescimento profissional. Não esquece de resgatar o seu cupom de R$500 de desconto para o novo curso de D5 Render. Link tá na descrição. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.